Instituto Mondó apresenta uma websérie sobre saúde da família. Nesse episódio, falaremos sobre hipertensão. Olá! Hoje vamos falar sobre hipertensão arterial, conhecida como pressão arterial. Mas afinal, o que é essa doença? Essa é uma doença crônica que atinge milhões de pessoas no Brasil e no mundo, especialmente os idosos. Acontece quando a pressão no sangue, lá dentro do nosso vaso, em específico da artéria, a pressão ali dentro desse compartimento, desse vaso, ela começa a aumentar. E isso faz com que o coração precise exercer uma força maior para conseguir fazer com que o sangue circule adequadamente no nosso corpo. Mas quais são os sintomas dessa doença? Nós costumamos dizer que a hipertensão arterial é uma inimiga silenciosa. Por quê? Porque na maioria das vezes ela não dá sintomas específicos. É comum as pessoas dizerem que a pressão alta ela pode dar dor de cabeça, mas isso na verdade acaba sendo erroneamente difundido, porque o que acontece é que qualquer pessoa que tenha qualquer dor, seja dor de cabeça, seja dor de dente, onde quer que for a dor, qualquer pessoa vai ter uma certa elevação, ela pode ter uma elevação da pressão arterial, tá bem? Então às vezes quando você tem uma dor, você pode ficar com uma pressão elevada. Não é nesse cenário que nós fazemos o diagnóstico do que é da pressão arterial. O ideal é que o diagnóstico seja feito em um ambiente sem dor, um ambiente em que a pessoa esteja mais tranquila. E assim como no diabetes, é necessário que tenhamos duas aferições, tá? Em momentos diferentes, para que tenhamos certeza de que realmente a pressão está no nível para a gente chamar de hipertensão arterial, que é acima ou igual a 140/90 ou como as pessoas comumente chamam de 14/9. E existe também outras exceções em que a gente pode diagnosticar a hipertensão arterial em apenas uma medida, que é quando na primeira aferição a pessoa chega com uma pressão de 18/111. Aí a gente pode dar o diagnóstico apenas com uma única medida. A gente costuma dizer que ela é uma doença causada por inúmeros fatores, geralmente associado a uma predisposição genética ao estilo de vida. Pessoas normalmente que bebem, que fumam, pessoas que já têm outra doença como a diabetes, a obesidade, a falta de exercício físico regularmente, né, que caracterizamos como sedentarismo, condições de estresse, de ansiedade. Tudo isso são fatores que podem levar à hipertensão arterial. Com o passar do tempo, imagine que dentro desse compartimento que é o nosso vaso, essa pressão fica sempre alta. Em um tempo prolongado, ela sempre fica ali alta, alta, alta nesse compartimento. A artéria, ela é revestida por uma estrutura fina, uma camada bem fina e sensível até. Imagine uma pressão aumentada dentro desse vaso. Com o tempo, esse vaso ele vai sendo lesionado, ele vai ficando enrijecido e com o passar do tempo, isso pode fazer com que o vaso se rompa, gerando outras doenças. Ou ele pode se romper, ou em alguns casos ficar enrijecido e ser obstruído, ocluído por alguns outros fatores também. Assim como na diabetes, também são inúmeras complicações em que o vaso vai ser lesado e no coração esse vaso lesado pode desencadear o que a gente chama de infarto, né? No sistema nervoso central, no nosso cérebro, esses vasos lesionados podem se romper e causar o AVC,
nos nossos olhos, não nessa parte que conseguimos ver com os nossos próprios olhos, mas em uma parte que a gente chama, uma parte posterior que a gente chama de retina, ela é irrigada por vasos que sofrem diretamente com essa pressão alta. E esses vasos também podem ser lesionados ou até se romper, e a pessoa pode, inclusive, ficar sem enxergar. E nos nossos rins, se os vasos forem lesionados, o rim ele não vai desempenhar o papel que ele deveria desempenhar, e a sua função, que é de filtrar as toxinas que entram no nosso corpo, que são produzidas, o rim ele tem essa função de filtrar e eliminar pela urina essa substância. Com a lesão desses vasos no rim, o rim não vai conseguir exercer tão bem esse papel. E aí as toxinas vão começar a aumentar no nosso organismo e isso pode levar à morte. Então, uma alternativa que hoje a ciência tem é a terapia de hemodiálise. Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que a saúde, ela depende muito mais dos cuidados preventivos. Não devemos esperar que a doença chegue para quando ela chegar a gente fazer essa mudança, porque daí a gente vai conseguir ter um equilíbrio, mas a doença já está instalada. Então o ideal é que a gente não espere a doença chegar, mas que nós possamos mudar os nossos hábitos antes que a doença chegue. A hipertensão pode ser uma doença silenciosa, por isso, mantenha seus exames em dia. Para mais informações, acesse nossas cartilhas informativas no site institutomondó.org.br.